Bom dia, irmãos. Vamos começar com uma oração? Oremos. Pai Santo, Pai bendito, Pai glorioso, graças por mais um dia, graças pelo seu imenso amor, sua infinita misericórdia. Graças por esse momento, por essa oportunidade, que nos permite estarmos aqui para, mais uma vez, meditar a respeito das suas sagradas escrituras. Oro para que o Senhor possa me conduzir através do seu Santo Espírito, para que venha falar somente sua palavra, Pai, somente aquilo que seja do seu agrado. Nós queremos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, primeiramente quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui para trazer a mensagem. Mando lembranças dos irmãos de Vila Quintana para vocês também. E hoje eu gostaria de falar sobre Viva Arrependido. Vai ser bem semelhante, talvez, ou talvez uma continuidade da aula em alguns pontos, porque o arrependimento, ele era uma pregação muito presente no Novo Testamento, né? Se nós olharmos alguns textos, vamos olhar rapidamente Marcos capítulo 1, versículo 4. Diz assim: foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Depois, nós vemos aí João Batista, né, que está pregando o Senhor, as suas mensagens e a sua mensagem sobre arrependimento. Depois de ser batizado, ainda no mesmo capítulo, versículo 15, Jesus, ele começa a fazer a pregação, e a pregação de Jesus é 15, e ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando os apóstolos estão lá pregando, Atos capítulo 2, versículo 38, eles começam a indagar Pedro o que eles precisavam fazer, e Pedro responde: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Até um pouquinho depois de irmãos já convertidos, quando João ele escreve as cartas às 7 igrejas, né, que são as cartas de Jesus às 7 igrejas. Essas igrejas, muitas delas são chamadas ao arrependimento. Apocalipse 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar. Versículo 16 também, para a igreja em Pérgamo. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 3. Apocalipse 3, 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. E o 19, que é para a igreja em Laodiceia. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Então, constantemente o Evangelho, se a gente observar, ele nos convida a arrependimento, seja antes da conversão ou pós a conversão. A gente está vendo aqui irmãos que já eram convertidos. Então, a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. Ela significa mudança de mente ou mudança de direção. Nós falamos bastante sobre isso na aula, sobre a mudança de mente, sobre a postura que nós temos que ter. E essa aula, eu gostaria que eu vou pôr pontos práticos disso. O que seria, talvez, a mudança de mente na nossa vida. Então, nós somos chamados a mudar a mente e a direção. Essas duas coisas são interligadas. Como a gente viu, quando eu penso, entendo, obviamente eu pratico. Quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu devo praticar isso. Nós sabemos que Jesus, ele prega, e ele colocou várias vezes que o pecado, ele começa em nossa mente. Então, se eu penso, eu posso já estar pecando. Por quê? Porque o pensamento gera a consequência daquilo que seria a prática. Então,
Para que a gente possa ter boas práticas, uma prática adequada, eu preciso mudar primeiro aquilo que eu penso, aquilo está na minha mente. Então eu preciso transformar a minha mente, pois a transformação da mente ela se torna prática, então aí existe o arrependimento. Então arrependimento não é simplesmente a culpa ou remorso, o arrependimento é a mudança, é a postura, a deixar de fazer aquilo que eu fazia, mudar completamente a minha mente. Romanos capítulo 2, que é o texto que nós vamos usar de base para entender melhor isso. Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já ouvimos várias vezes esse versículo. A gente já conhece e sabe ele de cor salteado. Mas eu gostaria de destrinchar esse versículo, pegar ponto a ponto de elementos que eu acho fundamentais nesse versículo. Então vamos começar pelo primeiro elemento, que é o que ele traz aqui. Peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. A palavra sacrifício, ela significa literalmente fazer sagrado. Então, tornar algo sagrado. E logo a ideia de sagrado é uma coisa que ela é destinada para um uso exclusivo. No caso, no sentido de uma religião, de uma divindade. Então, aquilo é separado para algo específico. Então, o que ele está falando? O corpo ele precisa ser um sacrifício vivo. Então, ele precisa ser exclusivamente direcionado a Deus. Paulo, então ele está convidando a gente a ser sagrado ao Senhor. Isso, novamente, isso vai fazer com que nós venhamos ter um comportamento virtuoso, em conformidade com a vontade de Deus. E que são, de fato, as virtudes? As virtudes, elas são excelências, coisas boas, atos de alcançar alguma coisa, uma função, né? Você ter uma excelência moral ou intelectual. Então, a gente precisa, de fato, tornar a nossa vida santa a Deus. E como nós fazemos isso? Buscando aqueles elementos que são de acordo com a vontade de Deus. Bem colocado, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, a gente tem que pôr na nossa mente. Obviamente, a gente vai começar a ver elementos que são virtudes que Deus espera de nós. E o primeiro deles, obviamente é o amor. Quando a gente olha lá em 1 Coríntios 13, ele fala que ele fala, a igreja de Corinto eu acho muito interessante porque ela tinha todos os dons, mas eles estavam desunidos. Eles não estavam agindo em conformidade uns com os outros, constantemente estavam brigando, estavam tomando partido de homens. E aí, mesmo tendo todos os dons, Paulo fala que no final o mais importante não eram os dons que eles tinham, mas o amor que eles tinham que ter uns com os outros. E que o amor era a coisa mais importante. Tanto que ele começa esse texto falando, ainda que eu fale como os anjos, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tenho amor, nada adianta. Então o amor ele se torna a coisa mais importante. O amor é buscar o bem do outro, né? Sacrificar o incondicional, que não impõe condições, como nós falamos, que não espera que o outro seja, eu só vou amar ele se ele for desse jeito. Eu só vou gostar dele, eu só vou fazer algo bom para ele se ele for da maneira como eu espero. Não, o amor ele vai além disso. O amor vai além do que o outro é. Pense nisso, né? Exemplos práticos, talvez, do cotidiano. Ouvir pacientemente alguém que está passando por alguma dificuldade. Mesmo quando você está cansado, você está cheio de problemas, mas você está ali ouvindo. Um pai que chega talvez tarde do trabalho, mas reserva o tempo para brincar com o seu filho, né? Que brinca ali com seus filhos, mesmo cansado do dia a dia. Isso é um amor. Eu acho que o amor de pai ele ainda mostra mais esse sacrifício incondicional. Porque, de fato, talvez o filho não vai conseguir retribuir nada ali para o pai. Mas o pai continua amando, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro elemento que nos faz ser um sacrifício vivo é o amor. O segundo elemento é a fé. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante, porque o Deus do impossível tem uma coisa que é impossível.
É impossível agradar a Deus sem fé. Eu não consigo agradar o Senhor se eu não tenho fé. E a fé, Hebreus mesmo vai dizer que a fé é convicção, fé é certeza e convicção de fatos que não se vê. Então, é de fato saber quem Deus é. E no momento da dúvida, quando você não tem uma resposta, você confia no plano de Deus. Porque você confia no Senhor independente. Ele já mostrou para você do que Ele pode fazer por nós. Então, pense isso, exemplos. Orar antes de tomar uma decisão importante no trabalho, talvez. Continuar crendo na provisão mesmo em meio a uma crise financeira, confiando que Deus ainda vai dar o suporte, as necessidades. Pense, talvez, nos jovens que foram levados para a Babilônia, diante de um povo que não conhecia, longe dos pais, mas eles confiaram no Senhor. Ficaram firmes falando que mesmo que Deus não salvasse eles, dependendo das circunstâncias, eles não iam adorar outros deuses. Continuariam confiando no Senhor. Então, novamente, outro elemento que nos santifica, que nos torna um sacrifício vivo, é a fé. Outro elemento, a esperança. A esperança, a esperança ela nunca é sobre algo ruim. A própria palavra, ela quer dizer que você espera algo bom. Então, quando eu falo que tenho esperança, eu estou esperando algo bom. A esperança não vem sobre algo ruim. E a esperança é muito importante. Porque quando os dias são maus, as coisas são difíceis, nós precisamos ter esperança no Senhor. Os homens são falhos, os homens vão errar, mas o Senhor não. Talvez podemos pensar de novo no exemplo dos jovens da Babilônia. A esperança deles estava no Senhor. Não no rei. Não que o rei seria bom com eles, mas que o Senhor seria bom com eles. Então, exemplos. Alguém com alguma doença que mantém ânimo porque confia no cuidado de Deus. E passa por dificuldade, mas confia que o Senhor vai fazer o melhor. Talvez um jovem que, apesar das dificuldades, segue estudando e sonhando com o futuro em Cristo. Mesmo que os dias sejam maus. Mesmo que as influências sejam totalmente contrárias à vontade de Deus. Ele ainda tem esperança no Senhor, ele confia no Senhor. Então esse é outro elemento. Então falamos virtudes que nos tornam o sacrifício vivo. Amor, fé, esperança. Justiça. Eu acho interessante, porque a ideia de justiça, ela tá ligada muito a isso, a viver com integridade, honestidade e até a ideia de equidade, né? E nós, consequentemente, somos falhos e muitas vezes injustos. Mas Deus nos pede justiça em pequenas coisas. Ele pede justiça no simples fato de eu reconhecer meus pecados. Quando eu reconheço meus pecados, eu faço justiça. Quando eu reconheço que eu tenho falhas e limitações, eu faço justiça. Quando eu me coloco diante de Deus, quando eu busco viver uma vida honesta, eu faço justiça. Então, a gente talvez acha que Deus está esperando grandes coisas de nós. De fato, se Deus estivesse esperando coisas grandes de nós, Ele não tinha mandado Jesus na cruz. As práticas de Cristo, que Ele espera de nós, que Jesus espera de nós, são coisas simples. A vida cotidiana. E eu acho interessante isso, porque o sacrifício vivo é isso. O povo de Israel, eles ofereciam sacrifícios. Às vezes tinha aquele sacrifício uma vez por ano que eles tinham que oferecer. Mas ele está falando que todos os dias você precisa ser um sacrifício a Deus. Você tem que se separar para o Senhor. Se pôr diante de Deus. Então isso se torna muito mais superior àquilo que tinha na lei. Exemplos. Talvez alguém aí que está fazendo faculdade ou estudando, recusar-se a colar em uma prova. Quando eu estudava na faculdade, eu via pessoas colando na prova. Eu falei, não faz sentido isso. Está se formando para ser professor, como que vai querer cobrar isso do aluno depois? Eu pensava, né? Obviamente. Né? Por quê? Porque no final, essa mínima justiça prova a excelência e o amor de Deus. Prova que você está santificando o Senhor. No trabalho, não aceitar ganhos ilícitos, mesmo que ninguém esteja olhando. Mesmo que seja uma coisa tão pequena. Não aceitar. Então, a justiça. Mansidão. Mateus capítulo 11. Mateus 11, 29. Jesus fala: tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma.
A mansidão, ela não é a ausência da raiva ou a ausência de algo. A mansidão em si é a força sob controle. É o controle sobre a raiva, sobre o nervosismo, é reagir com calma e não com explosão. É pensar. É interessante porque Jesus fala, aprendam de mim, porque eu sou manso. Eu fui manso, eu mostrei mansidão para vocês. Novamente, Jesus é o modelo, ele se torna o modelo perfeito da nossa vida. Exemplos, cotidiano, responder com paciência uma crítica injusta, talvez, que alguém faça. Um motorista que não se deixa dominar pela raiva no trânsito, que não fica bravo, que não fica nervoso com as coisas que acontecem, com as pessoas que às vezes não agem de conformidade com a lei no trânsito. E o outro ponto que também faz parte ali, que a gente viu, Jesus ele é manso e humilde, que é a própria humildade. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Ele resiste à soberba, porque o soberbo, em si, ele já é perfeito, ele se acha perfeito, ele não tem dificuldade de reconhecer. Mas o humilde, ele reconhece que ele está em constante crescimento. E é interessante, irmãos, a gente vai falar mais um pouco disso na frente, mas normalmente, para que a gente consiga ajudar alguém a crescer e alguém a melhorar, eu não mudo a pessoa, eu mudo a minha postura em relação àquela pessoa. Eu mudo a minha atitude em relação àquela pessoa. Então, quando nós olhamos para o Evangelho não está falando sobre a capacidade que eu tenho de mudar o outro, mas é a capacidade que eu tenho de me mudar. A capacidade que eu tenho de me transformar para meu próprio benefício, mas principalmente para o benefício do outro. Então, o humilde, ele precisa reconhecer isso. Ele precisa depender de Deus. Depender constantemente do Senhor. Um exemplo, admitir quando erra e pedir perdão. Uma coisa simples, né? Novamente, simples a fala, né? Mas a prática às vezes é um pouco difícil. Mas se nós tivermos humildade, imagino que isso se torna muito mais simples. Porque quando nós olhamos para o sacrifício que Cristo fez em nós e entender que o nosso pecado foi muito maior do que o pecado que o irmão cometeu comigo ou que eu fiz para com Deus, se torna banal, se torna pequeno. Porque o que eu fiz para Cristo para Deus foi muito pior. 1000 vezes pior do que às vezes o que o irmão faz para mim. Uma pessoa, talvez aqui eu coloquei um chefe, talvez, que dá crédito à equipe em vez de buscar a glória para si mesmo, né? E agradece aqui pelo bom trabalho que ele fez, pela conquista que ele teve. Um outro ponto, a perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1, quando ele está falando principalmente ali acerca dos exemplos de fé. E ele coloca isso, né, que a gente precisa correr com perseverança a carreira, aquilo que nos está proposto, sem desistir, continuando. Então é continuar firme mesmo em meio às dificuldades. E olha que é interessante que Paulo escreve isso em um contexto de perseguição, um contexto que a igreja estava sendo perseguida, muitos estavam sendo mortos, mas ele continua falando, continuem, corram a carreira que é proposta. Exemplo do cotidiano. Esse é um exemplo que talvez seja muito fácil de acontecer. Continuar estudando a Bíblia diariamente, mesmo quando se sente preguiça. Mesmo quando você não está com muita vontade, muita coragem, mas continuar, se dedicar. Seguir orando por alguém da família, mesmo após anos sem ver mudança nessa pessoa. Continuar orando. E no final, é Deus que vai transformar a vida daquela pessoa. E o último ponto que nos transforma, nos santifica, nos torna um sacrifício vivo, que eu coloquei aqui, é o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5. E o domínio próprio é o controle em emoções, palavras e desejos. Exemplos, talvez, não responder a ofensa com ofensa, uma discussão. Controlar o impulso do consumo para não se endividar, né? Não ficar gastando de forma... porque isso, no final, também envergonha o nome de Cristo. Nós somos um cristão e estamos cheios de dívidas, né? E que louvor as pessoas vão olhar para nós. Assim. Então, exemplos dos que nos santificam. Eu vou repetir os pontos que eu coloquei. Que nos torna o sacrifício vivo. Amor, fé, esperança, justiça, mansidão, humildade
perseverança e domínio próprio. Essas virtudes demonstram o nosso arrependimento. Tudo isso aqui vai demonstrar o nosso arrependimento. Querendo ou não. Que nós não aceitamos mais a maneira que vivíamos antigamente. Que nós queremos uma maneira nova de viver. Mas, para praticar cada uma delas, eu devo entender a importância delas na minha vida. Obviamente, tem outras várias virtudes que nós podemos ver aqui nos evangelhos e nas escrituras, mas eu gostaria de me ater somente a essas. Então, o sacrifício vivo. É assim que nós tornamos um sacrifício vivo. Ele vai colocar outro ponto lá em Romanos 12, que é o culto racional. No Antigo Testamento, o culto envolvia sacrifícios de animais. Paulo mostra que em Cristo o verdadeiro culto não é mais externo. Não é mais... Não é somente o estar aqui. O culto, ele é a entrega da minha vida ao Senhor. O que ele está falando? Ele está falando que o culto racional é só esse momento que estamos aqui, cantando louvores, ouvindo a mensagem, tomando a ceia, mas o culto racional é a minha vida entregue ao Senhor, onde eu sou um seguidor ou um discípulo a todo momento. Então, mas tudo começa nisso. Tudo, o corpo, tudo que somos e fazemos, se tornar esse sacrifício vivo. Quando nós tornamos esse sacrifício vivo, nós, de fato, já estamos perto daquilo que seria o culto racional. E aí essa ideia desse racional, do racional, ele vem de lógica, de razão, de raciocínio. O motivo pelo aquilo que faz é lógico, é simples. Se eu entendo o que Cristo quer, eu faço. Então não significa apenas algo intelectual, mas um culto que faz sentido diante da graça de Deus. Não é somente aquilo que eu acho que é a vontade de Deus, mas aquilo que Deus expressa. Um culto consciente e com intenção. Então eu vivo minha vida consciente com intenção. Não de forma mecânica ou vazia, repetindo coisas como se sem entender o porquê eu faço aquilo. Então não é apenas ritos religiosos, Deus, ele quer de fato uma entrega genuína. O fruto da compreensão do que ele fez por cada um de nós. Todos os dias. Então, novamente, o culto racional, ele não se limita ao domingo ou ao templo. Não se limita a estarmos aqui. É a vida toda oferecida a Deus. Trabalho, família, escolhas, o corpo, os pensamentos. Tudo aquilo que a gente faz. Temos que oferecer ao Senhor. É viver de forma santa e agradável a Deus. Dia após dia. E como eu ofereço a minha vida toda ao Senhor, Eu separei em tópicos aqui, mas eu gostaria antes de trazer um ponto. Quando eu penso em termos de vida espiritual, eu quero que os irmãos pensem que a vida espiritual, ela não é somente o ato de ler as escrituras ou o ato de orar. A vida espiritual é tudo aquilo que nós fazemos. No meu trabalho meu trabalho é a minha vida espiritual. A minha família é a minha vida espiritual. A vida espiritual não é uma parte da minha vida. Ela é toda a minha vida. Mas eu separei em tópicos aqui, no sentido específico sobre cada prática em relação a isso. Então eu separei aqui esse ponto, a vida espiritual, Que seria isso? Orar diariamente, não só pedir, mas agradecer, ter uma conversa com Deus. Um exemplo, talvez antes de dormir, agradecer pelas pequenas coisas do dia, meditar na palavra, buscar aplicar a Bíblia na rotina. Na vida pessoal, cuidar do corpo, o templo do espírito, ter hábitos saudáveis de sono, alimentação, exercício, não por vaidade, mas para glorificar a Deus. Até porque eu preciso estar bem para que eu possa ajudar o outro. Agora, se eu não estou bem para ajudar o outro, eu vou perder muito tempo comigo, cuidando da minha saúde, em vez de eu estar dedicando tempo para cuidar do outro. Então não é sobre vaidade, é sobre pensar no outro. Então eu preciso pensar em mim. Um pai de família que talvez não se cuida, vai ficar doente, não vai conseguir talvez trazer o sustento para a família, então já gera vários problemas. Por quê? Porque não cuidou do corpo. Então não é sobre vaidade também, obviamente. Mas de fato é sobre pensar em todas as funções que eu exerço. O domínio das emoções na vida pessoal. Em vez de explodir no trânsito, escolher a paciência. Evitar a murmuração, em vez de reclamar de tudo. Agradecer pelas coisas que nós temos. Em vez de, talvez, São Paulo, a gente é vários climas em um dia só, Talvez, nossa, que calor insuportável. Ou que frio.
Agradecer, né? Agradecer, Senhor, pelo mais um dia de vida. Agradecer pelo sol que nasce, pela chuva, pelo frio, por tudo que Deus nos dá. Na vida familiar, amar e servir dentro da família. Talvez o marido que ajuda nas tarefas domésticas, a esposa encorajando os filhos a respeitar os pais. Os filhos respeitando os pais, né? Ensinar a fé aos filhos. Talvez antes das refeições fazerem juntos uma oração simples, estarem juntos na mesa comendo. Essas práticas são importantes. São coisas super importantes. A vida profissional, estudos, trabalhar com honestidade, dedicação, não enrolar no expediente, não fraudar os relatórios, não fazer coisas de qualquer jeito, ser luz no meio do ambiente de trabalho, tratar os colegas com respeito, mesmo quando há fofocas ou competições. Fazer o seu trabalho independente das circunstâncias. Porque eu já vi muitas pessoas que, conforme a falta de reconhecimento, a falta de valorização do trabalho, começam a fazer o trabalho de qualquer jeito. Começa a falar mal da empresa. Nós continuamos fazendo o nosso papel, servindo, dando glória a Deus, independente das circunstâncias. Na vida social, praticar a justiça e o amor ao próximo. Não furar a fila do ônibus, de qualquer lugar, de qualquer coisa. Ceder o assento do transporte público, né, para quem precisa. Ser generoso. Talvez compartilhar alimento com alguém que precisa, ou ajudar talvez um vizinho, um idoso. São coisas simples que demonstram o nosso arrependimento, que nós não queremos viver conforme a nossa vontade. Na vida da comunitária e com a igreja, servir com os dons recebidos. Servir com aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu. Quem canta, que canta com dedicação. Quem acolhe, que receba os visitantes com amor. Viver em comunhão. Visitar um irmão doente. Apoiar alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma crise. São coisas que nos santificam. E isso é o culto racional. É onde toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço, eu entrego ao Senhor. Então nós falamos sobre sacrifício vivo, falamos sobre o culto racional. E agora vamos falar sobre os padrões do mundo. Vejam só, Paulo, ele está se referindo a qualquer padrão humano. O mundo impõe padrões. E como a gente vai lidar com esses padrões? O mundo vai impor várias maneiras de viver. Mas nós precisamos saber a maneira como o Senhor quer que a gente viva. Não se pode aceitar apenas o mundo como ele é e ceder, de fato, aos desejos que o mundo espera de você. E, novamente, eu não estou falando de coisas escancaradas, coisas escancaradas que estão erradas. Coisas sutis. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, e trazendo esse exemplo de novo, que é a murmuração e a reclamação. O mundo reclama do governo, do trabalho, da família, do tempo. O cristão, ele deve cultivar a gratidão em todas as circunstâncias. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dá graça, em tudo ser grato, mesmo diante de sofrimentos. Ofender e responder na mesma moeda. O mundo vai dizer, xinga quando é xingado, ofende para não ficar por baixo, né? Se você é a pessoa que não responde, se você não reage, você é uma pessoa fraca. Mas o cristão responde com mansidão e ele abençoa, em vez de amaldiçoar. Né? 1 Pedro 3, 9. Eu acho interessante porque é Pedro escrevendo. Pedro, como nós bem conhecemos, era um homem totalmente impulsivo. Ele cortou a orelha de um homem, ele agiu de formas várias vezes equivocadas, mas esse homem, que, ao meu ver, se arrependeu. Ele está pregando outra coisa daquilo que ele fez. E agora, com certeza, ele estava fazendo coisas diferentes do que ele fez. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso vocês foram chamados a fim de receberem bênçãos por herança. Então, a vida de arrependimento. O mundo fala sobre guardar rancor. O mundo, eu perdoo, mas não esqueço. Essa frase não faz nenhum sentido.
né? Eu perdoo, mas não esqueço. O cristão perdoa como Cristo nos perdoa. E o perdoar, novamente, o perdoar tem a ver com o fato de eu não trazer mais à tona o problema. Não é como se eu falo, eu te perdoei, mas quando acontece outro problema com essa pessoa, fala, mas você lembra daquilo que você fez por mim? Isso não é perdoar. O perdoar é aqui, ó, zerou. Eu não esqueci o que você fez, mas eu não vou ficar trazendo à tona, por quê? E já se cessou esse assunto. Cristo não traz à tona os nossos pecados, que ele perdoa. Efésios capítulo 4. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Buscar seus próprios interesses. O mundo, viver para si, cada um por si. Hoje o mundo prega até que os casados, cada um tem que viver a sua vida, mesmo estando juntos, coisas divididas, separadas, mas não é isso que Cristo prega. Não é isso que as Escrituras pregam. O cristão considera o interesse dos outros superiores aos próprios interesses. Filipenses capítulo 2, 3 e 4 ele vai falar isso. Considerem o outro, os interesses do outro, superior aos seus. Porque Cristo considerou os nossos interesses, a salvação, acima de tudo. Fofocas, espalhar boatos, o mundo fala da vida dos outros, mesmo sem certeza. Começam a falar, e aí isso já gera vários problemas. O cristão deve usar a boca para edificar, e não para destruir. Não podemos sair palavras que não há certeza. Não podemos ficar contando as coisas como se há certeza. Precisamos, muitas vezes, falar, olha, prefiro nem saber o assunto. Desonestidades pequenas, né? As pequenas desonestidades. O mundo mentia, só mentia um pouquinho, foi só uma mentirinha. Colar na prova, não, só precisava passar, não sabia, não estudei, só uma cola. O cristão, ele fala a verdade. E deve andar em integridade, mesmo que isso possa gerar prejuízo. Né? Colossenses 3:9. O consumismo e a vaidade. O mundo mede valor pelas posses e aparências. O cristão vive contente e busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas essenciais. O orgulho e a autopromoção. O mundo, eles querem aparecer e mostrar a superioridade. O cristão, ele anda em humildade, sabendo que tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. A inveja, a comparação, o mundo, ele quer que o outro quer que o outro se sinta inferior, né? Ele quer ser superior ao outro. E o cristão, ele se alegra com os que se alegram. Romanos 12:15. Justificar o pecado. O mundo justifica. Mas todo mundo faz. Não tem nada a ver. Não tem problema. Todo mundo faz. O cristão, ele odeia o mal e se apega àquilo que é bom. Mesmo que ele tenha falhas. Mas ele não fica se justificando. Mas eu fiz isso porque isso. Mas eu fiz aquilo. Não. Ele busca fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, os padrões do mundo, não devemos conformar com esses padrões. Não devemos fazer que isso seja normal na nossa vida. E o último ponto, a renovação da mente. Quando falamos em renovação da mente, isso quer dizer tudo que é novo para a minha mente. E a Escritura se renova a cada manhã. Então, nas Escrituras, eu encontro dia após dia uma renovação. Todos os dias. Nós podemos fazer o que quisermos, qualquer mudança é possível. Basta ter disciplina. E até a própria psicologia já definiu isso, que a pessoa, para mudar uma coisa, ela precisa ter disciplina. Ela consegue mudar. Ela precisa exercitar. O que impede, muitas vezes, não é as limitações que nós mesmos criamos. E muitas vezes essas limitações são falta do próprio arrependimento. Quando nós não conseguimos mudar é porque nós não estamos nos arrependendo. Nós não estamos fazendo isso. E algumas delas são... Vou falar agora sobre as limitações coisas que podem nos afastar de fato de nos arrependermos. Falta de disciplina espiritual. Limitações. Não reservar tempo para oração, leitura bíblica, comunhão com Deus. Consequências. A mente fica cheia de voz do mundo, mas vazia da palavra de Deus. Exemplo, passar horas nas redes sociais, aí você fala, mas não tenho tempo para orar. Vai estar lá rolando feed, constantemente.
O outro problema que pode fazer que a gente não se arrependa é o apego aos velhos hábitos. A limitação, né? Querer mudar sem abrir mão das práticas antigas. Consequência, não vai ter transformação, porque continuamos alimentando o velho homem. Um exemplo, ainda consumir conteúdos que estimulam o pecado, mesmo orando por santidade. É interessante porque se a gente pega casos de pessoas que estão passando fora da dependência química, elas precisam se curar, uma das orientações para essas pessoas é que elas mudem os hábitos delas, que elas não frequentem os mesmos lugares, que elas mudem as amizades delas. E para a vida cristã é a mesma coisa. Para que eu possa mudar uma coisa que não perdesse mais, eu tenho que mudar meus hábitos. Não frequentar os mesmos lugares, não falar com as mesmas pessoas. Mudar completamente. Autojustificação. Sempre achar desculpa para as falhas. Não existe arrependimento de verdade. Se eu estou sempre... eu explodi porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim, né? Eu nasci desse jeito. Exato, mas essa é a luta. Lutar contra a natureza. É isso que Deus chamou a gente. Não chamou para a gente ficar se conformando e auto-justificando. Ele chamou para ir contra a nossa natureza. O medo da mudança. A pessoa pensa que se ela mudar, ela vai perder amigos, prazeres, oportunidades. E se perder, ótimo. Não fazem parte mais disso. Não fazem parte mais do que eu quero ser. E é ótimo que perca. Preferir ficar preso em velhos hábitos que experimentar o novo de Deus. Exemplo de um jovem que não se firma na fé porque teme ser rejeitado pelo seu grupo. Isso acontece. Mas é importante. O foco excessivo em si mesmo. Viver para agradar a própria vontade, não a vontade de Deus. Obviamente, a pessoa não vai se entregar totalmente como sacrifício vivo. Exemplo, colocar a carreira na frente, dinheiro ou lazer acima da vida espiritual. E manter a mente fechada para a correção. Não aceitar o conselho ou a exortação. Consequência, vai repetir os mesmos erros porque não tem humildade para aprender. E falam que isso é loucura, né? A pessoa que faz a mesma coisa esperando resultados diferentes é loucura isso. Isso é a verdadeira loucura. Exemplo. Recusar ouvir quando alguém da fé aponta uma falha. Olha, eu acho que você pode melhorar nisso. Acho que você pode crescer nisso e você não quer ouvir. E a incredulidade. Não confiar que Deus pode transformar os pensamentos em hábitos. Isso é o pior. A pessoa vive no meio da igreja, mas não confia no Senhor, que o Senhor tem capacidade para transformar a vida dela. Consequência, vai ver como derrotado sem experimentar o poder da renovação. E aquela pessoa que diz, eu nunca vou mudar. A pessoa que diz isso, que nunca vai mudar, é uma pessoa que claramente não confia em Deus. Não acredita que Deus é suficiente para mudar a vida dela. Irmãos, então precisamos ter fé na mudança que Deus pode fazer em nossas vidas. Senão a gente só vai ser teóricos daquilo que acreditamos. A gente só vai saber as teorias, nós vamos saber os versículos, textos e tal, mas a gente não vive isso. A gente não pratica. Uma vida de arrependimento é a vida do discípulo de Cristo, que sabe tanto como ele, como os outros, ainda está crescendo. Então eu sei que eu estou em um processo de crescimento, assim como eu sei que o outro irmão está. E nesse processo eu sei que eu vou ter falhas e esse irmão também vai ter falhas. Ele vai ter dificuldades. Isso vai me levar a ter paciência, tanto com ele, quanto com as outras pessoas que ainda estão nesse processo de crescimento. E tudo isso vem pelo arrependimento. Olha só, como uma palavra transforma completamente a nossa vida. Transforma tudo que nós somos. Hoje Deus está chamando você, todos nós, a uma decisão de mudança de mente e de vida. Porque ainda nós não estamos feitos, nós não estamos completos. Nós ainda precisamos nos arrepender de muitas coisas. E eu quero que saiam daqui pensando, qual área você precisa entregar a sua vida para Deus hoje? Qual área da sua vida você ainda precisa entregar para o Senhor? Para que Ele possa fazer essa transformação. Para que a gente possa ser um sacrifício vivo. Para que a gente possa fazer o culto racional. Para que a gente não possa viver com os padrões do mundo. E para que a gente possa ter uma renovação da mente. É isso, irmãos. Eu agradeço a atenção de todos. Que Deus abençoe a todos.